fazer a apresentação da primeira Quinta Literária de 2018, eu queria lembrar já, para não ficar para o final e acabar me esquecendo, e depois ser cobrado, e bem cobrado, que daqui a 2 semanas, na quinta-feira 22 de março, exatamente daqui a 2 semanas, haverá a segunda Quinta Literária de 2018. Nós vamos ter aqui uma palestra do professor e cineasta, documentarista Vladimir Carvalho. Nós vamos ter aqui dia 22 de março, daqui a 2 semanas, Cinema e Literatura com Vladimir Carvalho. Outra coisa que eu queria lembrar, que já está no nosso convite para o evento desta noite, é que, após a palestra, Antônio Carlos Sequim vai confraternizar com todos, fazendo um lançamento brasiliense de seu último livro, Desdizer. E, portanto, a palestra será seguida imediatamente de um coquetel de confraternização, durante o qual o nosso palestrante fará esta noite de autógrafos aqui em Brasília. Então, eu estou só lembrando que hoje, diferentemente de outras ocasiões, mas não de maneira totalmente inédita, nós teremos a palestra seguida imediatamente de coquetel, durante o coquetel de confraternização, que é oferecido pela Anne a você, né? Mas nós teremos, durante a realização da nossa confraternização, o lançamento brasiliense de Desdizer, que é o livro mais recente de poesia de Antônio Carlos Sequim. Antônio Carlos Sequim é professor emérito de literatura brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em letras pela mesma universidade. Poeta com 8 livros publicados, dentre eles Desdizer, poemas inéditos mais poesias reunidas, e Todos os Ventos, ganhador de 3 prêmios nacionais para melhor livro do gênero publicado no Brasil em 2002. Ensaísta, autor de João Cabral, A Poesia do Menos. Eu vou me poupar de dizer os anos em que esses livros foram publicados, em benefício de mais tempo para a própria palestra. Autor de João Cabral, A Poesia do Menos, Poesia e Desordem, escritos sobre poesia e alguma ficção, Memórias de um Leitor de Poesia, Papéis de Poesia, João Cabral, uma fala só lâmina, e Percursos da Poesia Brasileira. Este é de 2018, Percursos da Poesia Brasileira. Já proferiu, olha esse número, 497 palestras. Eu tinha pedido para que essa aqui hoje fosse a de número 500. Quase. Já proferiu, portanto é 498 essa aqui, 490. Já proferiu 497 palestras em quase todos os estados brasileiros e no exterior. Professor convidado das universidades de Barcelona, Bordeaux, Califórnia, Lisboa, Mérida, México, Los Angeles, Nápoles, Paris, Sorbonne, Rennes e Roma. Autor de mais de 500 textos, poemas, contos, ensaios, publicados nos principais periódicos literários brasileiros e internacionais. Eleito em junho de 2004 para a cadeira 19 da Academia Brasileira de Letras. Em 2013, a editora da UFRJ publicou Sequim, Uma Vida em Letras, reunião de 88 artigos, ensaios e depoimentos em homenagem à sua atuação nos campos da poesia, do ensaísmo, do magistério e da bibliofilia. Chico Buarque não mandou o currículo, mas eu não posso deixar de acrescentar aqui, eu não sei se você vai tomar isso como uma provocação, mas com a morte de Nelson Rodrigues, ele se tornou o mais ilustre de todos os tricolores. Eu acho que talvez se ele tivesse mandado tudo, talvez ele não tivesse incluído isso, porque eu faço questão de frisar. Então, com a palavra, Antônio Carlos Sequim. Muito obrigado. Alô, boa noite a todos. É um prazer
plenária aqui, a este auditório, a essa Associação Nacional de Escritores, atendendo ao convite do meu amigo, fraterno amigo, várias décadas, né, Fábio Coutinho. E agradecendo também a presença de vocês que aqui estão para ouvir uma conversa em torno desse tema, o amor em Chico Buarque. E, evidentemente, né, o amor tem inúmeras facetas e talvez a mais recorrente na obra do letrista, vou me restringir aqui a Chico Buarque, o músico, o letrista, não o ficcionista. O tema, a vertente amorosa, certamente é a celebração do feminino. E fica ainda mais pertinente na data de hoje, né, que é o Dia Internacional da Mulher, e que a gente vai ver qual é o tratamento luxuoso que Chico Buarque concede à figura feminina. Quando nós pensamos, né, de que maneira abordar esse tema, sob que ângulo, não devemos nos esquecer de que na obra dele e na de outros compositores, letristas, né, podem-se percorrer as três pessoas do discurso, ou seja, a mulher como dona da palavra, falando em primeira pessoa, e muito se observa isso, né? Na obra de Chico Buarque é bastante volumosa a quantidade de letras em que ele assume essa persona feminina. Podemos ter a mulher em segunda pessoa, a mulher ouvinte, aquela a quem o poeta dirige uma súplica, um pedido, uma ordem, né, ou tenta estabelecer algum tipo de diálogo. E também temos, evidentemente, a mulher referida em terceira pessoa. É ela, é aquela pessoa, né, que não está nem falando, nem sendo dona do discurso, nem está necessariamente presente na cena, na hora em que a canção se desenrola, como seria o caso da segunda pessoa, o eu e o tu. E também há alguns casos mistos, e aqui me ocorre uma antiga letra do Chico Buarque, né, em que há uma interlocução compartilhada, a noite dos mascarados. Quem é você? Adivinha se gosta de mim? Então você tem aí, uma hora o homem fala, outra hora a mulher responde, e tem até a terceira pessoa. Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados, perguntando assim. Então vocês veem que há, digamos, uma flutuação, eventualmente muito intensa, entre o assentamento discursivo em primeira, segunda e terceira pessoa. Hoje vamos examinar um caso em que há uma certa fraude, uma decepção amorosa. Por quê? Porque nós vamos ter um texto que formalmente seria da segunda pessoa, eu te vejo sair por aí, portanto, aquele caso, né, em que há um desejo de interlocução, mas como esse desejo não se concretiza e se esvai, nós teremos meio involuntariamente uma cena de terceira pessoa, em que esse tu se transforma num ela, né? Num ela que sai, se afasta da possibilidade de domínio ou de diálogo com o sujeito lírico. Então essa transformação, né, é um desejo de tu que não se realiza e é um desejo de um ela que ali vai predominar. Mas antes disso, e num rápido voo assim, supersônico, nas letras de Chico Buarque, eu gostaria de frisar o que eu detecto como uma característica constante, é uma espécie de um cenário, de uma topografia da inacessibilidade da outra, do objeto de desejo, e esse desenho da inacessibilidade se torna particularmente doloroso porque ele decorre num cenário em que aquela outra está quase ali. Então, é um inacessível próximo, o que dramatiza a cena, porque
se é um inacessível longínquo, famoso, os olhos não estão vendo, né? Se a amada dele estivesse na Tanzânia, ou fosse passear em Singapura, né? Então a própria distância seria uma espécie de acolchoamento desse sentimento, né? E que permitiria que ele processasse com mais facilidade a perda. Mas o que dói é que o amor está ali e não está, né? Está próximo e está distante. A discografia dele é abundante em exemplos disso. Eu vou citar alguns que talvez vocês se lembrem. 1965, lembram-se do Juca? Juca foi autuado em flagrante como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria. Nesse caso, bem diante, está perto, está pertinho de Maria. Há uma proximidade física e logo depois vai haver uma sanção penal, porque o delegado vai chegar, né, vai acabar com aquela festa, né, a sua serenata virou chuva fria, né, e a sua serenata nem acordou Maria. E a serenata não acorda, portanto, Maria está muito perto, bem diante da janela, mas está duplamente ausente. Não só ausente, porque não aparece na janela, como também porque ela está dormindo. E dormindo ela não consegue ouvir esse canto de amor que merece por parte de Juca. No mesmo ano, ele fala de Madalena, que Madalena foi para o mar, e eu fiquei a ver navios, quando Madalena vai para o mar. Temos aí a revitalização do clichê, né, que o grande artista, ele finge aderir ao lugar comum e, de repente, quando ele torna literal a metáfora gasta, ele está desconstruindo o próprio clichê, né? Então aqui, ver navios é literalmente ficar na beira do porto e ver a Madalena se afastar, porque ele está vendo navios. Repare como cada letra estabelece uma relação de uma proximidade que se esvai, mas com cenários diferentes. Porque na primeira, que é o Juca, quem se afastou foi ele, pela mão do delegado. Em Madalena, é ela que se afasta e o deixa parado. Então, um está parado, outro está andando. Aqui, ela está andando ou navegando e ele está parado ali para ver. Em 1966, uma obra-prima de Chico Buarque, Quem te viu e quem te vê. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Aqui nós temos uma elevação da mulher que é literal e que é metafórica, né? Porque ele está no plano do chão, está sambando no chão, e ela está de galeria. É uma distância física que é pequena, mas é uma distância. E a essa distância física pequena corresponde, digamos, um abismo social, porque ele continua no estrato popular do sambista e ela já está rica, né? Porque já pode, pelo seu novo amor ou acompanhante, assistir de camarote ou de galeria ao desfile desse sambista triste, frustrado. Em 66, há uma outra letra de Chico Buarque, intitulada Januária. E aqui eu diria que a Januária não desperta um poeta, desperta uma horda de pretendentes, né? Muitos querem, toda a gente homenageia Januária na janela. Até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. É interessante. Primeiro, porque Januária está naquela janela mítica, né? Como as janelas ocupam a imaginação espacial do Chico Buarque, né? E vai dizer, ela malvada se penteia e não escuta quem apela. É um pouco diferente da Maria, porque a Maria não escutava porque estava dormindo. E aqui ela parece com prazer em estar acordada e ainda assim não dar a mínima para aquele vozerio, né, masculino, que impotente para chegar a Januária, até tenta mediar esse encontro, delegando ao mar o poder de assédio, né? Até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. Chega perto, mas não chega lá.
Então, seja o mar, seja um, seja vários, há sempre essa noção da proximidade que é frustrada. E aqui eu também chamaria atenção nessa letra, dentro dessa consciência melódica muito rica, né, em Chico Buarque, como ele faz uma espécie de onomatopeia, né, ou faz uma isomorfia, uma aproximação em que a forma do texto vai repercutir o sentido. De que maneira? Ele está falando da onda do mar, né? Todos nós aqui associaríamos a ideia do schwa, né? Aquela palatalização que se vincula a um som repetido da onda. E aí vocês fiquem só agora viajando, não só na letra, mas no som, no significante dos seguintes versos. Toda gente, homena cheia, chanuária na chanela, até o mar faz malha cheia, para chegar mais perto dela, né? Então ali, você vê que até os fonemas estão tentando assediar a januária, né? Não só no conteúdo, no sentido, mas até na própria forma com que o poema se elabora. Então, dessa recusa, que é uma recusa auditiva de Januária, que ela não quer ouvir os pretendentes, nós podemos passar para uma recusa visual, em que a mulher não quer ver o seu pretendente. Uma linda canção, uma seresta, de 1968, chamada Até Pensei. Alguns versos dizem: junto a mim morava a minha amada, de olhos claros como o dia. Lá o meu olhar vivia de sonho e fantasia, e a dona dos olhos nem via. Então a função do olho é ver, e a dona não via, né? Era um olhar, digamos, perdido, um olhar ocioso. E a dor do poeta vai aumentar outra vez em função da proximidade máxima, porque não só ele afirma que junto a mim morava a minha amada, tá? Então você vai ver pela letra que dá a ideia assim de uma casa colada a outra, de um quintal colado a outro. E como se não bastasse, para um coração dilacerado, a letra contém os seguintes versos: a felicidade morava tão vizinha que de tolo até pensei que fosse minha. Isso aí realmente é uma sabedoria nessa formulação, né? De se apropriar da felicidade por contiguidade. Já que está do lado, por que não seria minha? De tolo, tem a consciência, né? Estava tão vizinha que ele pensou que fosse dele. Em 69, ele retorna ao seu lugar de visualização preferido, mas aí já num tom irônico e algo até debochado, né? Falando: essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar, né? Tantas cantadas e tantas canções que a mulher continua lá, e então esse assédio foi inútil. Porque, aliás, muitas foram as cantadas e as canções de Chico Buarque para moças na janela, a partir daquela inicial longínqua, que devia ter menos pretendentes, em 65, a moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. Depois nós temos Carolina, né, que o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Tivemos Januária, né, que até o mar chegava perto dessa janela. Vamos ter um sintoma, né? A janela, no desejo de Chico, uma janela que é muito ambígua, porque é simultaneamente um símbolo de abertura e de reclusão. Então, você tem a janela, que é o lugar a partir do qual você vê o mundo, e a janela é o espaço através do qual você se isola do mundo, se você fecha essa janela. Então, é um trânsito entre o dentro e o fora, né? O externo e o interno, e que se cristaliza na imagem da mulher na janela. Mas vamos então, já que falamos de perdas, de olhar, de luz, né? Inicialmente ler de maneira corrida, antes de ouvir a música ainda, vamos dar um primeiro contato com essas vitrines aqui,
Espero que todos tenham a letra. Chamo a atenção para duas coisas, previamente. Primeiro, no verso 1, aqui está: eu te vejo sair por aí, e no livro do Cancioneiro de Chico, aparece eu te vejo sair por aí, mas com frequência, na gravação, aparece eu te vejo sumir por aí. Tá? Então, sair ou sumir. Chama atenção, aí você vê que tem 4 estrofes, foi gravado no disco Almanac, de 1981, e observem à direita aqui uma letra que começa quase que repetindo na primeira estrofe, repete literalmente a letra da direita, repete a da esquerda, e a partir da estrofe 2 se instala ali uma confusão total, né? Ler os letreiros, aí troca, algo que é tão nítido, que é tão tecido em relação de causa e consequência, se transforma aparentemente num delírio surrealista nessa letra da direita 2, sobre a qual falaremos aqui no final da conversa. Porque até em termos práticos de gravação de música, essa letra 2, ela não existe. Ela nunca foi cantada, ela nunca foi gravada. E se não existe, como é que ela está registrada aqui? Porque quando Chico lançou esse disco, o vinil Almanac, ainda na forma do long play, né, de 81, ele chamou um artista gráfico muito em voga, vivo, ainda muito bom, o Elifas Andreato, e o Andreato resolveu montar a capa como se fosse um almanac, com adivinhas, com horóscopos, com brincadeiras, né? E aí, para esta música, Vitrines, o Chico Buarque resolveu fazer uma certa brincadeira de almanac, escrevendo essa letra, que ela está chancelada pelo próprio Chico no encarte do disco, mas que não está em nenhum outro lugar, nem no cancioneiro impresso e nem na própria gravação. Eu te vejo sair por aí, te avisei que a cidade era um vão. Dá tua mão, olha para mim, não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra a se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão. Passas em exposição, passas sem ver, teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Aqui, uma tentativa de aprisionar esse objeto de desejo, que ele não consegue segurar. Há uma ideia de uma felicidade do outro lado, independentemente da angústia ou da tristeza dele, desse lado do qual ele fala, né? Há um ambiente aqui que remete certamente a shoppings, né? A vitrines, a comércio, a luzes. E antes de ouvirmos as vitrines e de voltarmos com uma leitura um pouco mais detalhada, eu gostaria de fazer aqui 2 adendos. Um é que 3 anos depois, quase que de maneira explícita, eu diria, dentro daquela mudança de pessoa discursiva, né? Porque aqui é o tu e é o ela, há uma letra de Chico Buarque chamada Mil Perdões, em que eu quase que juraria que quem está falando é essa mulher aqui. Como se ele desse o discurso para ela e ela, então, fosse dar um pouco, mantendo a pose que está aqui, né? O que ela diria para ele? Olha aqui um trechinho. Te perdoo quando eu anseio pelo instante de sair e rodar exuberante e me perder de ti. Te perdoo
contares minhas horas, nas minhas demoras, por aí, olha por aí, né? Te perdoo, eu repito aqui, para vocês verem, né? Por contares minhas horas, nas minhas demoras por aí. Te perdoo porque choras, quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Te perdoo por te trair. Isso aí é uma reversão absoluta, né? Então eu vou te perdoar, você me perdoa. Não, eu te perdoo, eu traio mesmo e dou perdão a você. Isso me lembra Nelson Rodrigues, né? Perdoa-me por me traíres, em que o homem é traído, né, e pede perdão por ser objeto da traição. Essa é a conexão que se faz a Nelson Rodrigues. E aqui é quase direto, porque tem a ideia da luz, do tempo que ela passa fora, de sair por aí, né? Então tem muitos elementos de uma letra na outra. Um pouco mais sutil e bem mais tardia, tanto que no ano passado, um lindo CD dele chamado As Caravanas, né? Voltando à voz masculina, eu não diria que essa voz masculina de uma letra que se chama A Moça do Sonho tem a ver diretamente com isso aqui. Mas tem a ver, sim, com A Moça do Sonho, com uma conscientização de que todo desejo desse homem aqui na letra, ele é feito necessariamente de incompletude. Por isso, a mulher será sempre uma miragem na hora do desejo, na medida em que o sonho realizado deixa de ser sonho. Entendeu? Quer dizer, o sonho realizado é um sonho desfeito, que ele se desfaz para a entrada do real. E, portanto, ele deixa de vigorar como sonho. E o que vai alimentar muito esse desejo, essencialmente, é a manutenção do sonho. E que ele pode quebrar a cara, confrontando-se com a realidade. Eu diria que o desejo é preciso que ele seja impreciso, né? Meio fluido, meio nebuloso, que ele não atinja inteiramente o seu alvo, que ele se mantém da sua própria irrealização. De uma maneira que você só vai ter fome enquanto você não come. Você só vai ter a sede enquanto você não bebe. Então, é a irrealização dessa desejo de realização que mantém esse estado do desejo aceso e vivo, né? E isso, então, de uma maneira feita com muita sutileza, uma letra que tem momentos até que me emocionam, é que Chico Buarque registrou nesse disco recente, né, com esse título, exatamente A Moça do Sonho. Começa também é uma moça que ele sonha em As Vitrinas, né? Mas aqui ele diz assim: súbito me encantou a moça em contraluz. É interessante, né? Não é a luz inteira, mas tem a ideia da luz que está aqui. Contraluz é aquilo que você vê contra a escuridão, você não percebe bem. Aí você vai pensar, ele vai chegar lá para resolver essa história e ver quem é essa mulher objetivamente. Arrisquei perguntar: quem és? Mas fraquejou a voz. Sem jeito, eu lhe pegava as mãos como quem desatasse um nó. Soprei seu rosto sem pensar e seu rosto se desfez em pó. Por encanto voltou, cantando a meia voz, meia luz, meia voz. Súbito perguntei: quem és? Mas oscilou a luz, fugia devagar de mim, e quando a segurei, gemeu. O seu vestido se partiu e o rosto já não era o seu. Há de haver algum lugar, um confuso casarão, onde os sonhos serão reais
e a vida não. Um lugar deve existir, uma espécie de bazar, onde os sonhos extraviados vão parar. Entre escadas que fogem dos pés e relógios que rodam para trás, se eu pudesse encontrar meu amor, não voltava jamais. Uma beleza de Deus. Vamos considerar aqui um lirismo, uma sutileza, né, das engrenagens que voltam, quando toca, o rosto se desfaz em pó. Né? Quando chega aquele rosto, o rosto não é o seu, porque o desejo tem perpétuo movimento. Né? Quando você acha que está ali, ele já escorregou para outro lugar. Se ele pudesse, né? Se ele pudesse segurar esse ser, se eu pudesse, mas ele não pode. Também aqui em As Vitrines, né? Se ele pudesse encontrar essa mulher, ele não pode. Vamos então exibir agora o vídeo para termos contato com a canção, para recordar As Vitrines. Já avisei que a cidade é um vão. Da tua mão, olha pra mim. Não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passa a posição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia em tornas do chão. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia em tornas do chão. Como é que ele constrói, né, esse universo e a sabedoria com que esse universo é constituído. De maneira assim, sintética e radical, eu diria que essa letra, esse texto, o tempo inteiro vai tratar de uma voz contra uma luz. Né? A voz e a luz. A voz masculina e a luz cercando o elemento feminino. E essa voz vai perseguir incansavelmente, né, esse halo luminoso, essa luminosidade que envolve a mulher, para fazer com que ela renuncie àquele espaço onde ela vai circular, possivelmente para retornar ao espaço que ele deseja, que é o espaço dele, não o espaço do outro
o espaço da cidade. E, em vão, o poeta vai fazer advertências a essa mulher. É um poema todo como se ele fosse uma espécie de um fiscal ou de um detetive, né, que está acompanhando os passos dela, ele desejando que ela o ouça, desejando que ela interrompa o seu passeio, mas aparentemente ela sem qualquer resultado prático. Reparem aqui, essa mulher escapa dele, eu diria, atraída pela luminosidade, né? Não apenas luminosidade, mas também pela luminosidade, pelas luzes que vão definir esse espaço urbano. A mulher se vai, atraída por essa luz, a mulher, objeto incontrolável, objeto perdido. O poeta vai fazer o máximo para tentar recuperar esse amor e talvez não conseguindo, sobre alguma coisa dele falar, né? Talvez constatando a perda, como consolo resta falar da perda, transformar a dor em canção, transformar a dor em poesia. A primeira estrofe desse texto, eu te vejo sumir por aí, te avisei que a cidade era bom, dá tua mão, olha para mim, não faz assim, não vai, não, já prepara, já insinua a perda que ocorrerá concretamente na estrofe 2. Mas antes disso, vocês notem, no primeiro verso, já ele declara a vigília do olhar. Eu te vejo sair. Ele diz aqui, no meu campo é o campo de ver e falar sobre o que eu estou vendo, né? Então, ver como detetive dela. E esse ver não surte nenhum efeito, porque o tempo todo, o guardião, que é ele, vai ver o que não quer ver, que é ela sumir por aí e se perder. E não vai ouvir o que quer ouvir, que é a voz dela. Ela não fala aqui. Por isso eu falei que é um texto de uma aparente segunda pessoa e que se transforma num texto a rigor de uma terceira pessoa, ela, né? Porque ele prepara um diálogo frustrado. E a preparação desse diálogo formalmente é designada no texto pela presença do travessão. O travessão, que está no verso 3, 4, 5 e 6, né, está pressupondo uma fala e cadê outra fala? Como não vem, esse silêncio retorna a ele e ele tem que falar de novo. E fala uma terceira vez e vai falando incansavelmente até perceber que não adianta mais. E observem também que ele vai definir a cidade como um vão. Primeiro, a tarefa dele, né, será uma tarefa em vão. Vão adjetivo. E ao mesmo tempo é um vão, porque se vão é um buraco, tudo cabe ali dentro. Uma cidade inteira pode caber nesse vão. Mas para ele é uma espécie de uma armadilha, um abismo onde ela vai cair, do ponto de vista dele. E para ela não, vai ser uma cidade onde ela vai brilhar, onde ela vai se realizar. Tá? Então o vão é a ideia do perigo, ele quer dizer que é uma coisa ruim, ó, eu te avisei, e o verbo avisar também não é gratuito, né? Você avisa um perigo, mas qual é o perigo? O perigo do desejo alheio circulando de bem entende, é perigo para ele quer simular que o perigo é para ela. Ó, vai ter uma coisa ruim aí, vai com calma. Cuidar desse vão, né? Ele está, então, ele aqui, forjando armadilhas que não existem, mas que só existem na ordem do desejo dele, que é o desejo do não. É o desejo impeditivo que ela possa circular. E, sem dizer explicitamente, ele já vai quase que preparando esse afastamento dele através dessa sucessão de imperativos. Dá a tua mão, olha para mim. O que é o imperativo? É aquele modo verbal que indica ordem, desejo, incitação ou súplica. Eu creio que ele começa na ordem e termina na súplica. Tá? Ele diz, ó, te avisei, dá a tua mão. Pode ser um pedido, né? Depois, olha para mim, não faz assim, não vai na mão. Você pode imaginar todos esses matizes que o imperativo tem, né? Desde a ordem, e quando vê que a ordem não funciona, você vai atenuando
e pode terminar na súplica. Mas quais são essas ordens ou esse imperativo? É a primeira vez que eu tenho dá a tua mão, ele formula uma frase em que o leitor percebe o quê? Que implicitamente ela ainda está ao alcance tátil dele. Né? Se dá a tua mão, é um contato em que a mão está passível de ser dada. No verso seguinte, olha para mim, já denota um distanciamento, porque o olhar pode ser muito mais longínquo, né, o elemento visual, do que o elemento tátil. Portanto, sem dizer explicitamente, a forma do poema já começa a indiciar esse afastamento. No primeiro momento está ao alcance da mão dele e no segundo momento só está ao alcance do olhar dele, não mais da mão. E esses versos finais da parte 1, não faz assim, não vai lá não, eu vejo numa relação quase de sinonímia. Fazer assim é ir lá. Tá? Não fazer assim é não ir lá. Então é um imperativo que passa a ser um imperativo negativo, aquele imperativo que quer proibir ou coibir uma ação. Ela não está ouvindo, ou se está ouvindo não quer responder, tanto que ela não responde, que ela faz assim e ela vai lá de tal modo que a segunda estrofe ela já está lá. Os letreiros a ti colori embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir. Reparem que aqui já não há mais o travessão. Portanto, ele já está topograficamente assinalando para a gente que ela está numa distância maior e talvez que nem consiga ouvi-lo mais, porque ele não põe o travessão, ele apenas trata de descrever o que ele está vendo. Né? E ela está por aí, né? Circulando aqui o tempo todo, e aí seria a grande tensão do texto, o sujeito vai querer essa pessoa unívoca, situada, limitada, aprisionada na mão dele, no olhar dele, pela voz dele. E o tempo todo, esse objeto de desejo vai ser deslizante, vai ser fugitivo, vai ser impreciso, vai ser multiplicado. E aí é que ele tentou no começo segurar, vem cá para cá, mas não deu certo. Ela vai para esse lado dos letreiros. Na estrofe 4 vai falar de galeria, o que me permite, sem extrapolação, associar esse letreiro aqui às luzes das lojas, né? A propaganda, tudo aquilo que está no campo do desfile, dentro de uma galeria, ou da publicidade e do shopping center. E ao mesmo tempo, quando ela vai para uma galeria, o letreiro, que vai, o flash, né? Vai cada vez mais colocar em visibilidade, né? É alguém que gosta de se expor e que vai para um lugar onde ela vai se expor desfilando até. E o desfile é o oposto também daquela mulher presa, né? Ou aprisionada ou trancada dentro de um vão, como ele gostaria que ela tivesse caído. E a partir daqui, eu vou chamar a atenção para como o texto vai armar uma sutil triangulação do desejo. De que maneira? Ele não quer ver a luz, quer ver a ela. Né? Ele também não deseja que ela veja aquela luz. Ele, ao vê-la, vê a luz refletida nela. Então, ele de tabela, né, triangularmente, ele passa a absorver aquilo que ele quer combater, que é a luminosidade. Então, de tabela, ela é duplamente, né? Ela deixa de atender ao pedido dele e joga como ponto de reflexo, como se ela fosse também um espelho daquilo que ele não quer ver, que é toda essa luminosidade que incide sobre ela e ela prazerosamente, né, aceita e ele vê a luz incidindo, portanto ele fica duplamente incomodado, né, na ponta de um vértice desse triângulo, e de um lado você tem a luz, do outro lado você tem você tem ela e a luz dialogando muito bem, e ele, quando vê a ela, vê de tabela a luz
que ele não queria ver. E essa ideia de que a luz, a alegria, né, reverbera nela, e nela é positiva, e nele ricocheteia negativamente, está muito bem formulada nesses versos. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. É claro? Então, o que para ela é a marca da alegria, né, colorir, né, para ele vem como um refluxo, um bate-estaca que volta como algo que embaça. Embaça porque o obriga a ver o que ele não quer ver. Né? Então, é bom no lado dela a luz e ricocheteia triangularmente, negativamente, do lado dele. E isso prossegue no poema inteiro. É como se ele não tivesse mais condições de vê-la, ele a vê por tabela, essa tabela, quer dizer, 1 hora, é coisa mais sutil ainda, né? 1 hora, ele olha para ela, e aí a luz batendo nela, revela a ele que ele não quer ver aquela luz, né? Outras vezes ele olha para ela também, e aí ele de tabela por ela sabe o que está acontecendo lá de lá. Exemplo que eu acho muito bom é quando você vai para, prosseguindo aqui no poema, né, nessa estrofe, eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir. Ele não vai lá para ver o filme, ele vai para vê-la ver o filme. Está claro essa triangulação? Então, como ele é o vigia, ele não se permite o prazer de ver todos os signos prazerosos que tem naquele espaço, de luz, de alegria. Né? Ele quer obsessivamente escurecer essa mulher, né? Jogar a sombra dele em cima dela e ela é plena luz. Aí vai para o cinema. Opa, lugar do escuro. Mas que escuro? Tem a luminosidade da tela. E ele fica acompanhando o filme, filtrada pela reação dela diante do que está vendo. Ele está negando o tempo inteiro o real. E o real está ricocheteando nela e voltando para ele, sem parar, inesgotavelmente. Né? E isso é muito interessante. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão. Foi alguma coisa que sempre ligado com prazer. Né? O letreiro a te colorir, a sessão frouxa de rir. Uma vez eu lendo esse texto, professor, não poderia ser uma sessão de análise, não? Eu te vi sair da sessão. Ninguém sai de uma sessão de psicanalista normalmente morrendo de rir, né? Quer dizer, já é uma coisa meio inverossímil. Segundo, está aqui num shopping, né? Dificilmente também será assim, sessões públicas, né? Então é um lugar de uma sessão onde as pessoas podem entrar. Vamos pensar no cinema ou no teatro, né? Possivelmente aqui no shopping é que vai predominar o cinema. Está ele ali vendo a mulher feliz, completamente realizada nesse espaço. E continua na estrofe 3, quando ele afirma esse seu sofrimento que se acentua, já te vejo brincando. A ideia é lúdica, é prazer, é luz, é cinema, é riso, tudo que é de bom. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra a se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Olha que maravilhosa junção do dentro e do fora. Quem vê quem? Porque quando ela passa na vitrine, evidentemente, há um lado de fora, onde ela passa, o lado de dentro, que ela admira e vê os objetos que estão expostos. Mas se ela for bela, né, voluptuosa e desfile, de alguma maneira, a vitrine, né, ela do lado de fora, é como se fosse uma vitrine e que as pessoas do lado de dentro ficam vendo ela desfilar, como se fosse num salão, assim, de alta costura, alguma coisa, né? Em que a mulher vai, então, você não sabe se ela é sujeita ou se é objeto. Aliás, duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é sujeita do seu desejo, quando ela ri, quando ela passeia, quando ela vê os objetos que ela quer comprar, e ela é objeto de sujeitos alheios que a veem desfilar ao longo do shopping, como se aquele corredor fosse uma passarela dentro e que, ao mesmo tempo, fica
do lado de fora. E ele querendo, né, o unívoco, não só ele não captura a mulher, que é toda a luz, mas ele captura a sombra, quando a luz bate nela e joga o reflexo, né, da escuridão no chão. Então aqui ainda é mais dramática a situação dele, né? Porque primeiro ele é um cara que o poeta é do campo da sombra, né? O tempo inteiro. Finalmente ele vê a sombra. Mas assim como ela é múltipla na luz, ela também é múltipla na sombra. Porque vejo tua sombra a se multiplicar. Nem na sombra ele segura. Porque se essa sombra está múltipla, em que lugar está ela? Já que a sombra está aqui, ali e acolá, né? Então ela é intangível, a sombra também é intangível, né? Ela vai virar esse pó aqui dessa outra letra, né? Quando chega lá já está em outro lugar, não consegue de maneira alguma segurá-la. Eu diria até que a sombra é a sobra, né? O que sobra dela é essa sombra que está ali multiplicada e que, já que ela é do campo da luz, deixa para ele essa sombra. E além disso, o poeta aqui criou um verso, um corte sintático muito interessante, que nós chamamos de cavalgamento, ou enjambemã, né? O verso completo é: já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Mas melodicamente fica: já te vejo brincando, gostando de ser. A condição do ente, aquela que é alguma coisa, né? No momento em que ela está separada da tutela dele, aí é o momento em que ela é plenamente, né? Um verbo ser ligado ao ser intransitivo. Ela consegue ser-se, se isso é possível, né? Ela consegue ser si própria, ela consegue ser ela plenamente, e ao mesmo tempo que ela consegue ser ela dentro dela, ela joga para ele essa sombra que se multiplica. E vem outra vez essa noção que eu estou enfatizando aqui, né, da reverberação. Nos teus olhos eu posso ver as vitrines te vendo passar. Ele não quer ver a vitrine, mas se ele consegue ver o olhar dela, essa vitrine incide no olhar dela e obliquamente, por tabela, novamente, ele se defronta com a realidade da qual ele tentou o tempo todo fugir, né? É ele, diz Velha, defrontando-se com aquilo que ele tentou interditar, né? Vendo as vitrines não por vontade própria, mas pelo espelhamento oferecido pelo olhar feminino, né? Eu vejo nos teus olhos as vitrines te vendo passar. E essa ideia da luz, do incontrolável, do desejo que é solto, a meu ver, vai com mais intensidade ainda nessa estrofe final. A estrofe final cria a miragem de uma luz perpétua. Porque o choque, porque a pessoa da noite, do lado de fora, tem a luz e tem o escuro, e tem a claridade, tem o sol e tem a lua. Podemos pensar que o shopping é o sol artificial, né? O shopping é a luz que não se esgota, é a luz perpétua. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia. Não é um dia depois da noite, né? Então, no shopping, ao dia se sucede o quê? Outro dia. Esse dia que abre um salão. A luminosidade jogada nesse clarão, não, o clarão que já é o apogeu da luz, né? A luz muito intensa é a luz do clarão. Então esse clarão abre um salão e passas em exposição. Aqui já é uma sanção quase ética, né? Como se essa mulher se transforma num objeto. Mas qual é o problema se ela está feliz assim? Todas as sanções são do ponto de vista dele, achando que ela não devia se expor, que ela não devia ir lá, quem sabe ela não devia rir quando vai ao cinema, não devia ficar colorida, nada disso. Mas é sempre o ponto de vista dele tentando puxar para decepção o outro espaço, que é o espaço, digamos, da explosão, da alegria.
passas em exposição, aquela ideia do fora e do dentro, né? Ela passa, daí ele confessa, sem ver, eu vigia. O tempo todo é o detetive aqui, né? O detetive do desejo alheio. Passa sem ver, teu vigia, nada mais foi do que eu vigia. Não foi o interlocutor, o cara não falou com ele, né? Não se dirigiu a palavra, né? Ele quis controlá-la também como uma forma de controlar a expansão desse desejo feminino, que está fazendo o que bem entende, a rebeldia dele. Mas aí tem um mínimo consolo no final desse texto. Né? Passa sem ver teu vigia, de repente ele afirma, conclusivamente, captando a poesia em tornas do chão. Primeira leitura, a mulher é tão exuberante, né? E mesmo que ele não fizesse, né, ainda vai sobrar alguma coisa para ele, né? Esse resto de poesia, ela passa, uma poesia qualquer que sobra como consolo, né? Essa poesia que seria uma metonímia, né? Dessa ausência dela, não tem o corpo dela, não tem o rosto dela, mas alguma coisa sobrou ali, né? Uma poesia que ela transbordou, e quem sabe fazer uma poesia a partir disso não seria uma maneira dele começar a processar um pouquinho menos traumaticamente essa dor que ele confessa. E essa mulher que vai, né, abrindo o salão, notem aqui os tempos verbais do modo, né? É o feminino num perpétuo movimento. E esse movimento perpétuo é assinalado nessa estrofe, no texto quase inteiro, pelas duas formas verbais que namoram o infinito. Uma é o presente do indicativo, né? Passa, está passando agora. Abres, né? Passas, etc. e tal. E no poema inteiro tem muito presente indicativo. E a outra forma, porque ele passa, continua passando. É um clarão, não se extingue nunca esse desfile. E a segunda forma verbal que namora com a eternidade, além do infinitivo, evidentemente, né, é o gerúndio. O gerúndio é uma ação se processando continuamente, né? Passas, abrindo e catando e em tornas que é presente. É esse moto perpétuo, é uma luz que não se extingue, né? É um movimento que não se acaba, e o presente do indicativo e o gerúndio reforçam esse ciclo eterno de desfilar desse desejo. Então, em todo o texto, o sujeito se dirigiu hipoteticamente a um tu que não ouviu, vedado a esse contato, e desse tu ele recolheu apenas o quê? Ele recolheu restos, recolheu brilhos, recolheu luzes, mas recorreu poesia do resto, não uma coisa que boa. Olha, então ele, de modo involuntário até que seja, porque já que ela passa sem Deus o vigia, uma coisa até meio cruel, é que mesmo esse resto ela não dirigiu a ele, dirigiu a quem pegasse, né? Já que não sabe que ele estaria nada mínima, esse desfile dela, o primeiro que cata essa poesia, que faça alguma coisa com ela. Por acaso, foi ele. Ele se apossou das sobras, se apossou desses cacos de poesia, desse resto que seria um consolo. Só que, quando esse resto é poesia, né, é poesia porque, quem sabe, abre-se uma vereda aqui, uma brecha, que até vai nos levar à letra 2. Quem sabe ele faça alguma coisa, né, com esses restos e vá para essa letra 2. Por quê? No começo, vamos agora dar uma olhadinha para fazer um gancho entre a letra 1 e a letra 2. Vocês percebam que a primeira estrofe da letra 2 é inteiramente idêntica à primeira estrofe oficial da letra 1, como se fosse uma espécie de um espelho não deformado, em que uma imagem límpida de um lado aparecesse límpida do outro, né? Aí você vai perceber o que vai acontecer. Porque, a partir da estrofe 2, os letreiros a ti colorir, ele vai dizer, ler os letreiros, aí troca. E começa uma confusão danada. Embaça uma visão marinha, vi tuas fúrias e predileção, errar sisuda,
sã, fora dos eixos, doces ventos, grandes beijos do jantar, um militar, saber suas folgas, bem postos meus velhos antolhos, patinava, sorvetes, diners, na alegria, a cara do clã, um doutor doido me cedia poesia, um Absalão rindo, peão sexo, asa, espaço, em súbita virgem avessa, asteca do piano, qual sonha no centro. Então, parece que o moço viajou na maionese aqui, né? O episódio está indo para qualquer lugar e fala, né, qualquer coisa, ele foi tão preciso. Não, mas só que, dentro dessa relação que eu falo da forma de conteúdo, repare, verso 5 da estrofe 1, os letreiros articulariam. Verso 5 da estrofe 2, ler os letreiros, aí troca. A partir daí, ele começa a trocar. Tá? Então, vai ser um espelho deformado, não um espelho tão certinho como até então. Mas vai deformar de que maneira? Simplesmente reescrevendo todos os versos do lado 2 com as mesmas letras que estão do lado 1. Então, você vai ter aqui, por exemplo, na galeria virou na alegria. Isso tem o famoso nome de acróstico. Verso a verso, a letra 2 reescreve a letra 1, utilizando todas as letras que estão do lado esquerdo. Então, é um trabalho de ourivesaria sensacional. E isso que eu falei, então, por isso é que eu comento que aqui não há nenhuma condição de você querer atribuir uma leitura lógica à parte 2, porque ela não foi feita para ser lógica, mas tampouco ela foi feita para ser qualquer coisa surrealista. É a letra possível a partir dos significantes e das letras que existem do outro lado. Quer dizer, o verso do lado direito é o verso possível de ser feito com as letras que estão desse lado. Por isso que também ele vai falar aí, ler os letreiros. É um letreiro, aí virou letra. Né? Pegou o letreiro no sentido literal, juntou um monte de letras. Quem tem um monte de vespas está no vespeiro. Né? Quem tem um monte de letras está no letreiro. Né? Aí faz esse letreiro e tenta dar um sentido que nasce por pressão única e exclusiva das letras que estão do outro lado. Né? E a partir daí todo o trabalho vai ser feito, né? De um modo, então eu diria que o lado de cá agora é um espelho deformado. É um espelho, né, que não reproduz limpidamente no lado, mas vai, já que a visão dele não tá embaralhada, a luz não deixou ele embaçado, então ele embaçado vai compor alguma coisa que não é tão nítida, que não é tão límpida assim. E esse resultado que ele está, né, então nos levaria a explicar por que essa letra aqui, aparentemente, ela é tão fora do... Eu falei, uma bobagem, é anagrama. A prótica é a letra, é o anagrama, né, em que você pega uma palavra e usa letras para reconstituir todinha, que não é o palíndromo que você lê de trás para frente. O anagrama você usa as mesmas letras para criar outras palavras. E isso criado, né, que parece que é um surrealismo, não. É um texto gerando outro texto. Quer dizer, em vez de associações livres do inconsciente, eu teria associações presas a essas letras. A letra que vai determinar que tipo de associação vai ser feita. E ainda, como se não bastasse essa construção, isso se viabilizou aqui para o Chico Buarque, né? Exatamente quando terminou a versão original. Como é que nesse fim passa sem ver que eu vigia, catando a poesia e torna no chão. Quando a poesia caiu no chão, misturou tudo. Né? Caiu ali, as letrinhas se misturaram, ele catou essa poesia que estava entornada e conseguiu montar
como um puzzle, né? Um quebra-cabeça, né? Com as letras que já estavam entornadas e caídas no chão para ele escrever esse outro texto. Eu diria que, literalmente, foi com os cacos da palavra poética da parte 1 que ele conseguiu montar esse novo quebra-cabeça, que é o texto 2. Né? Então, o anagrama revela o poema possível que ele conseguiu fazer a partir do transbordamento dessa poesia que ela foi deixando enquanto passava. Né? Então, de tal maneira, isso era transbordante e grande, que ele conseguiu gerar um segundo poema inteiro, unicamente com os cacos do poema número 1. E o final do texto 1, né, que, assim como esse final do texto 1, que é o capo, foi o gancho para você entrar no texto 2, o final do texto 2 vai ser o gancho para você voltar para o texto 1 através da palavra center. Então, o final do texto 2 vai reintroduzir a ideia do modo perpétuo que eu falei. Né? Então, o texto 1 não se apagou. O texto 1 continuou brilhando nos seus cacos no texto 2. E quando você pensa que o texto 2, então, dá o término do poema, o texto 2 acaba com a palavra center, reenviando você para o primeiro espaço, que é o espaço da luz, é o espaço da galeria, é o espaço da luminosidade. Né? Vai essa palavra. Então, em Vitrines, nós percebemos que o anagrama é bem mais do que uma brincadeira de almanaque, para falar do título do disco. Né? Porque no espelho sem fundo e sem tramado pela poesia, que a poesia é sempre um espelho que não acaba nunca, não tem fundo, né? A gente acaba abolindo toda a fronteira, circulando livremente entre o que é o lado de dentro e o lado de fora, circulando sem parar entre o texto 1 e o texto 2. Isso aí, obrigado. Muito obrigado, Antônio, por mais uma apresentação absolutamente fabulosa aqui para todos nós, recordando que há 2 anos você esteve aqui exatamente em março de 2016, e eu estou vendo o nosso presidente Flávio Conte ali. Naquela ocasião, o nosso presidente da nossa Academia de Letras do Brasil era o saudoso ministro Fontes, e hoje eu estou vendo o Flávio aqui, e você, essa é a academia que você pertence aqui em Brasília, e naquele dia você nos presenteou com uma extraordinária apresentação sobre 3 poetas de sua parte, 2 poetas e uma ensaísta de sua particular admiração, que foram, respectivamente, Ledo Ivo, seu antecessor na nossa academia aqui em Brasília, o Ivan Junqueira, nosso querido amigo, saudoso querido amigo, e professora Cleonice Berardinelli, sua mestra, sua grande mestra. Então, hoje foi extraordinário também, porque Chico Buarque é uma figura que está na presença de todos nós, no imaginário de todos os brasileiros, inescapavelmente. E antes de nós podermos subir lá para o foyer da ANE e confraternizar com o Antônio Sequim, com o Antônio Carlos Sequim, eu queria fazer um registro, não posso deixar de fazê-lo, do Dia Internacional da Mulher, que transcorre hoje, né? Depois de tanta homenagem buarquiana à mulher aqui hoje, e faço isso na pessoa das funcionárias da ANE, né, que viabilizam, que permitem, que ensejam a possibilidade de nós realizarmos esses eventos que não são fáceis de fazer, mas que dão grande prazer, dão grande sentido de realização. E eu faço isso hoje na pessoa de nossa funcionária, Lizia Bittencourt, que trabalhou essa semana fazendo um grande esforço pessoal. Então, isso não posso deixar de registrar. Eu queria que você, Antônio, que você recebesse o certificado que registra a nossa gratidão, a nossa admiração e a nossa torcida para que você sempre volte aqui e esteja conosco e nos privilegie com o seu convívio pessoal e intelectual tão sofisticados. Muito obrigado mais uma vez por você ter vindo. E agora, como disse no começo, eu convido a todos para nos dirigirmos ao foyer da ANE
para onde você vai autografar seu último livro. Já houve lançamento lá no Rio e vai haver o lançamento aqui em Brasília hoje. Também uma honra para a Anne poder sediar o lançamento brasiliense de Desdizer, que é um livro que é um espetacular, posso dizer, porque vários críticos, quem entende de poesia está dizendo isso, não sou eu estou apenas reproduzindo um espetacular livro de poesia, consolidando a obra poética de Antônio Carlos Sequim e também trazendo 30 e tantos poemas absolutamente até então inéditos, né? Então eu agradeço muito a presença de todos. Acho que iniciamos o nosso ano cultural da ANE em 2018 de maneira, usando uma expressão que foi muito empregada por você aqui hoje, invocando o grande Chico Buarque. Eu acho que iniciamos o nosso ano aqui hoje, de 2018, de maneira luminosa. Boa noite, muito obrigado. As vitrines te vendo passar, na galeria cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passa posição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver a vitrine te vendo passar na galeria cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passa em exposição, passa sem ver teu vigia, cantando poesia. Poxa de mim, já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar na galeria cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passa posição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia, olhos do chão. Já te vejo brincando, gostando de ser
teus olhos também posso ver a vitrine te vendo passar na galeria. Cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passas em exposição, passas sem ver teu vigia, cantando a poesia.